E se a orientação a objetos começasse a trabalhar em seu favor, em vez de você precisar ficar repetindo as mesmas validações, as mesmas regras, os mesmos comportamentos em vários lugares diferentes? Quando você se esforça para colocar o comportamento certo no lugar certo, a OO começa a trabalhar em favor da tua aplicação, e isso é muito massa. Eu quero mostrar para vocês um exemplo, pediram alguns exemplos no vídeo passado para eu mostrar para vocês. Hoje eu vou mostrar um exemplo como a OO pode trabalhar em favor de você, né, e da sua aplicação. Vou mostrar aqui a nossa tela para a gente compartilhar. Aqui é um primeiro exemplo, seria um contra-exemplo, para depois eu mostrar um exemplo mais interessante. Vamos pensar aqui nessa aplicação. Vamos pensar aqui nesse exemplo que é basicamente o usuário que tem dois atributos. Um exemplo super simples, ele tem um nome e tem um e-mail. Se a gente olhar aqui a nossa classe usuário, é simplesmente um construtor que recebe dois atributos privados, que são nome e e-mail, e nós temos aqui os métodos getters e setters, que não estão fazendo absolutamente nada. O que nós temos aqui é só uma sacola de dados que não entrega praticamente nenhum valor para a minha aplicação. Ou seja, sempre que eu estiver trabalhando com o usuário, eu preciso ter certeza que o nome do usuário é um nome válido, que o e-mail é um e-mail válido, qualquer outro atributo, um ID que eu coloque, sei lá, um CPF, um telefone, tudo isso vão ser simplesmente dados baseados nos tipos básicos da linguagem, no caso aqui, um tipo string. Então, isso aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu até posso mostrar, ó, esse código está rodando. Se eu limpar aqui o terminal e mandar salvar, você vai ver que ele mostrou aqui ó, a letra G e aqui o e-mail do usuário, claramente dizendo aqui que o nome do usuário só tem uma letra, que não faz sentido, tá? E que o e-mail dele tem um monte de arroba no final e não tem nenhum domínio válido. Então, nós temos dois dados inválidos e para esse tipo de modelo não faz menor diferença os dados que estão, porque exatamente esse objeto, esse seu modelo representa uma sacola de dados, tá? Se eu fizer aqui, ó, eu trocar onde tem essa parte aqui, colocar simplesmente public e comentar aqui os meus gets e sets, você vai ver que ele continua funcionando exatamente da mesma forma. Eu posso limpar aqui o meu terminal, posso salvar novamente e ele vai mostrar novamente, ó, G e Gui filho, arroba, arroba, arroba. Então, nesse nosso dado aqui, não acrescenta muita coisa. O fato de ter método getSet, atributo privado, é exatamente a mesma coisa se eu estivesse criando aqui, ó, eu vou colocar aqui só a linguagem TypeScript, se eu estivesse criando uma interface, sei lá, usuário, que tem aqui um nome string e tem um e-mail string. Pronto. Isso aqui é a contribuição que eu dou, só um agrupamento de atributos e não tem absolutamente nada além disso. Ou seja, o tipo de valor que esse tipo de modelagem entrega para a sua aplicação é muito baixo. Basicamente, é o nome e os atributos e só isso, um agrupamento de dados. E isso viola um princípio da OO. Obviamente, a gente conhece que um objeto é uma junção de atributos e comportamentos, ou seja, você tem membros que são atributos, mas você também tem membros que são comportamentos. Esses comportamentos têm tudo a ver, tem um acoplamento muito forte entre esses atributos, já que um objeto, né, ele tem a ideia de ser algo coeso, digamos assim. Então vamos lá. O outro exemplo, o que seria o contra-exemplo, para mostrar para vocês uma modelagem mais rica, nós temos basicamente a mesma coisa, o usuário que tem um nome e que tem um e-mail, e eu peguei aqui, criei um funcionário, para dizer também um funcionário tem nome e tem e-mail. Se eu habilitar aqui o terminal, esse código também está executando. Se eu mandar salvar, você vai ver, ó, Guilherme Filho e guifilho@gmail.com, tá? E depois aqui Pedro, Pedro Neto, não sei exatamente, tá aqui, o Pedro Neto é o que seria o usuário do e-mail, né? A parte que vem antes do arroba. Aqui você percebe algumas mudanças. Primeiro, é que no outro exemplo, eu simplesmente fazia usuário.nome, usuário.email. Aqui não, eu faço
usuário.nome.completo, usuário.email.completo. Por que isso, Léo? Só para trazer uma complexidade a mais, colocar um completo no final, que diferença faz isso? Na verdade, faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque agora o nome, ele não é simplesmente um string. O nome, ele tem comportamento rico. Eu posso ter nome completo, eu posso pegar o primeiro nome, eu posso pegar os sobrenomes, posso pegar o último sobrenome, eu poderia criar um outro comportamento, nome do meio, eu poderia criar um outro comportamento, sigla. Ah, eu quero pegar a sigla do nome de um usuário para mostrar lá na minha interface gráfica. Eu poderia ter um comportamento para isso. Eu poderia ter vários outros comportamentos ricos que eu queira atribuir para o meu usuário. Eu vou deixar aqui completo por enquanto. A mesma coisa no e-mail. No e-mail, eu tenho e-mail completo, eu tenho o domínio do e-mail, eu tenho o usuário do e-mail, e poderia ter outros comportamentos se eu quisesse eventualmente colocar alguma coisa rica ali no meu e-mail. Ah, esse e-mail pertence a que país? Você poderia, através do domínio ali, tentar descobrir eventualmente o país de origem daquele e-mail, se fosse relevante para o seu negócio, tá? Voltando aqui completo. Outra coisa importante é que, apesar de que dentro do usuário é simples, eu não tenho praticamente nada aqui, a não ser que o nome passou a ser nome pessoa, ou seja, o tipo, em contraste com o que eu tinha aqui, o nome era uma string, e o e-mail era uma string, e aqui eu tenho o e-mail como sendo uma classe e-mail, que representa um objeto de valor, eu vou já comentar, e o nome também é um objeto de valor que representa o nome de uma pessoa. Com essa pequena mudança, eu garanto que dentro de cada valor, dentro de cada objeto de valor que tem dentro um valor, eu consigo garantir uma série de consistências, de validações para que esses dados, né, uma série de validações para que os dados fiquem consistentes. Por exemplo, ó, eu vou limpar aqui o terminal e vou tirar o sobrenome do usuário. Então, ele vai gerar um erro dizendo, ó, nome sem sobrenome. Eu posso colocar aqui uma série de caracteres inválidos. Ele vai dizer, ó, o nome não tem sobrenome e o nome tem caracteres inválidos. Eu posso colocar, além de ter caracteres inválidos, colocar aqui um nome muito pequeno. Aí ele vai dizer, ó, o nome é pequeno, não tem sobrenome e você tem caracteres inválidos. Ou seja, eu apliquei uma série de validações em cima do nome do usuário de uma forma única. Se eu fizer isso, ó, eu vou voltar aqui e vou voltar a ter Guilherme Filho. Beleza. A nossa aplicação está funcionando, se eu salvar, ele não vai apontar nenhum erro, exatamente porque nós temos dados corretos. Se eu vier aqui para o Pedro Neto, que já é do funcionário, e eu simplesmente colocar PE de Pedro, ele vai dizer, ó, o nome é pequeno e o nome é sem sobrenome. E se eu colocar algum caractere especial no nome, ele vai dizer, ó, caracteres inválidos dentro do nome. Então você percebe que tanto o funcionário como o usuário, eles compartilham das mesmas regras, por quê? Porque eu não coloquei essas regras do nome de uma pessoa dentro do usuário e nem coloquei dentro do funcionário, eu coloquei dentro de uma classe especial chamada nome pessoa e lá dentro eu coloco as minhas regras. Por exemplo, no caso do e-mail, que é uma validação bem tranquila, ó, vou clicar aqui, você vai ver, basicamente eu tenho uma expressão regular, que é uma expressão regular relativamente longa, tá? Mas ela não é tão difícil de entender porque parte da expressão é igual basicamente em toda ela, né? Que são caracteres que não podem ser usados dentro de um e-mail. Aí depois aqui ele coloca a questão do arroba que precisa ter e também a questão de você ter que ter no mínimo duas partes na parte final, né? Que é o domínio, ponto, alguma coisa e tal. Mas o fato é que além da regex aqui, eu vou só tirar aqui o terminal, nós temos basicamente os nossos comportamentos ricos, como o usuário, o domínio. Aqui eu basicamente valido o e-mail a partir de uma expressão regular, fazendo o teste, e você tem um objeto de valor que dentro dele você tem um valor. No caso aqui, o valor que eu coloquei é completo até para formar algo que faça sentido, né? Quando a gente foi encadeando aqui os pontos, né? Usuário.nome.completo, usuário.email.completo. Se eu quiser só o domínio, eu faço usuário.email.usuário, ou então usuário funcionário.email.domínio, que ele vai dar o domínio daquele e-mail. E aqui ele está dando problema porque eu preciso colocar aqui, ó, Pedro, e eu não sei, Pedro Neto. Então, beleza. Salvando, agora a gente vai ter
os nossos dados corretos. Então, gente, faz uma diferença muito grande quando você coloca o comportamento certo no lugar certo. Experimente, vá lá, crie lá um modelo, crie lá, por exemplo, uma classe que representa um CPF, que você passa um valor string e ele consegue validar os dígitos verificadores, ele consegue mostrar o CPF formatado e não formatado, você consegue saber em qual região do país aquele CPF foi emitido, você pode gerar um objeto de valor que representa um telefone, que representa uma quantidade, que representa uma duração de um curso. Uma duração pode ser somada com outra, você pode pegar a duração, além de ter comportamentos ricos, mostrar ela no formato hora e minuto, ou então só minuto e segundo. Ou seja, as possibilidades, elas são infinitas. Por quê? Porque você começa a trocar dados privados que têm comportamentos bem gerais, por exemplo, como a string, não tem nenhuma regra associada à string que vai impedir que algo seja violado no teu negócio, você pega aquele valor e coloca, envolve ele dentro de um objeto de valor. Esse objeto de valor pode ter apenas um único valor, como é o caso do e-mail, como é o caso do nome de uma pessoa, como ele pode ter vários valores, como é o caso de um endereço, ter rua, ter o logradouro, o número, pode ter o tipo de se é uma avenida, se é uma rua, se é uma travessa, você pode ter o CEP, melhor dizendo, a cidade. Então você pode ter um objeto de valor com mais dados dentro, como você também pode ter um objeto de valor que tem apenas um único dado. O importante é você entender o seguinte: os objetos de valor, quando você substitui os tipos básicos da linguagem por objetos de valor, esses objetos, eles tanto vão te ajudar a garantir uma consistência nos dados, como também vão te ajudar a ter comportamento rico. E uma outra coisa importante, objetos de valor provavelmente são os locais que você vai colocar mais regras de negócio, preste atenção, regras de negócio da tua aplicação. Não faz sentido você colocar uma regra de negócio da tua aplicação, normalmente, via de regra, pensando aqui no geral, você colocar uma regra de negócio de e-mail dentro do usuário. E você vai precisar dessa mesma regra em funcionário. Essa mesma regra você vai precisar na classe cliente, essa mesma regra na classe fornecedor. Faz muito mais sentido você colocar isso dentro de um objeto que encapsula ali o e-mail, que coloca tanto uma validação em cima, uma consistência nos dados, como também comportamentos ricos. Então, se você começa a utilizar objetos de valor na tua modelagem, você vai perceber que muita coisa vai passar a funcionar praticamente de forma automatizada. Por quê? Porque você colocou o comportamento rico no lugar certo, ou seja, os comportamentos certos no lugar certo, sem dúvida, pode revolucionar a modelagem de domínio da tua aplicação. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, divulga esse vídeo para pessoas do teu projeto, pessoas que trabalham com orientação a objeto, que têm modelos anêmicos que são simplesmente sacolas de getters e setters. E se você quer mais conteúdo sobre esse tema, sobre desenvolvimento, arquitetura, paradigmas, orientação a objeto, React, Next.js, tudo isso a gente aborda aqui no canal. Deixa nos comentários que a gente vai ler com muito carinho e vai considerar criar novos vídeos para te ajudar na tua jornada como programador. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.